Uma luta de anos com a ajuda de pesquisas clínicas é o uso das propriedades medicinais da cannabis. Desde 2010, famílias e entidades da sociedade civil passaram a conhecer os benefícios, principalmente para crianças com epilepsia, e pressionaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela liberação das substâncias. Em 2015, a Anvisa autorizou a importação dos produtos no país. Estudo realizado por pesquisadores do Departamento de Ciências do Cérebro do Imperial College London revelou que cannabis medicinal pode reduzir em até 86% a frequência de crises de epilepsia em crianças. Em linhas gerais, a substância exerce influência direta no sistema nervoso central, atuando como modulador da transmissão neurológica. Inclusive, esses casos de epilepsia e de autismo são muito mais frequentes na faixa etária pediátrica. E eu, como geriatra, eu prescrevo muito nos meus pacientes idosos. Fala, mas você não tem medo? Veja, eu acompanho de perto, eu estudo, eu sei onde eu estou pisando. Então, qual que é o problema da coisa? O problema é se você começa com uma dose alta e não acompanha. Se você começa com uma dose baixa e vai seguindo aos poucos, que é a vantagem da apresentação em gotas, você tem uma precisão muito grande no que você está fazendo. Você sabe onde você está pisando. E aí você pode prescrever com uma tranquilidade. Ah, eu aumentei uma gota, ele teve efeito colateral. Tá, tudo bem. Ele teve efeito colateral de uma gota. Não foi nada catastrófico. Então você reduz a dose. O problema é você não ter esse acompanhamento. Você tendo esse acompanhamento e começando com uma dose baixa e com um aumento progressivo, você vai atingir o ponto de melhor benefício sem a pessoa ter efeitos colaterais. Geralmente, a cannabis é colocada no tratamento do problema de forma adjunta, com outros medicamentos. Porém, em alguns casos, a substância pode vir a ser o único tratamento de uma pessoa epilética, dependendo da avaliação médica e do caso clínico. O canabidiol ele é uma molécula que, do ponto de vista farmacológico, no meio médico a gente chama ela de uma molécula promíscua, porque ela age através de diversos receptores. Age em diversos lugares do corpo, não só no sistema nervoso central, mas também no sistema imunológico. Tá? Inclusive, uma descoberta que rendeu um prêmio Nobel de Medicina no ano passado ou retrasado, que é um dos receptores que agem na analgesia do corpo, é um dos lugares onde o canabidiol atua. Isso explica o mecanismo analgésico que ele proporciona. Tá? Mas ele tem uma série de receptores no sistema nervoso central que implicam em ações anti-inflamatórias, e aí esse mecanismo supostamente neuroprotetor não foi provado ainda para doenças neurodegenerativas, e propriedades de controle de ansiedade. Você tem que pensar nessa molécula como uma molécula que vai reequilibrar o neurotransmissor. Ele não é um neurotransmissor, né, mas ele reequilibra onde está desequilibrado. E a gente vê isso em uma série de doenças. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei que garante o fornecimento de graça de medicamentos à base de canabidiol pelo SUS no estado. O projeto, de autoria do deputado estadual Caio França, foi aprovado em dezembro de 2022 pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu diria que a importância dessa lei é muito mais em termos de acessibilidade e também um vencimento em termos de preconceito que as pessoas têm em relação ao canabinoide. Eu falo canabinoide porque ele é um derivado de cannabis. Então eu gosto de falar isso daí já de cara, porque já combate qualquer versão errada que a gente tenha. Eu nunca vou prescrever cannabis, maconha, para ninguém como médico. Mas eu vou prescrever canabinoides, derivados de cannabis. Do mesmo jeito que eu nunca prescrevi, nem vou prescrever ópio para ninguém. Mas eu prescrevo constantemente opioides. Exemplo, morfina e derivados de morfina. E uma série de remédios que provavelmente
quem está nos assistindo agora já usaram e não sabiam que eram derivados de ópio. Neide e José Roberto sabem muito bem a importância do medicamento e ter acesso a ele. O filho Vitor é adotivo. 1 ano e 2 meses após a adoção, os pais explicam que a criança começou com espasmos e esses espasmos foram evoluindo e veio então o primeiro diagnóstico: epilepsia. Depois, os médicos foram descobrindo outras síndromes na criança. O Vitor já estava com em torno de 60 crises diárias, né? O Vitor estava com 2 anos e 8 meses. E nós entramos com a medicação certa. Até aí, nós tínhamos usado todos os medicamentos farmacológicos que existem, né? O Vitor usava mais de 20 comprimidos por dia, né? De várias composições diferentes. E foi quando a gente conseguiu o diagnóstico correto, nós entramos com a medicação que seria certa para o Oeste. Nós sempre fomos muito preconceituosos com a maconha, né? E durante o ano de 2013, foi que ele começou a convulsionar e a gente não obteve retorno, nós passamos a estudar, né? Nós tivemos uma matéria no Fantástico, na época, sobre o tratamento, e nós fomos buscar, porque nós queríamos a qualidade de vida, a gente queria o controle, porque nós sabíamos que cada convulsão, ele estava perdendo a parte cognitiva, a fala, e nós fomos estudar, e a gente estudou bastante. A família foi em busca de entendimento sobre a doença e também os medicamentos e descobriram o poder do canabidiol. Nós demoramos em torno quase completando 2 anos. O Vitor começou a usar o canabidiol com 3 anos e meio. Por volta de 2015, segundo semestre de 2015, né? E aí nós usamos uma marca, né, a princípio, que era mais conhecida, mas nós não tivemos resultado, mas nós não desistimos, nós falamos, não. Como eu participava de alguns grupos também, eu falava, não, eu tô vendo que tem resultados, né? Então vamos em busca. Aí nós saímos do nosso estado, fomos em outro estado, um médico especialista, na época tinha muito pouco médico especialista no tratamento medicinal. E aí ele explicou e mandou orientou como uma outra marca e explicou, assim, as diferenças, né, de produto, de concentração. Mesmo sendo muito caro na época, nós fomos nele, início de 2017, custava em torno de R$2.000 o frasco. E nós nos assustamos muito, né? Mas nós falamos, não, vamos em frente, vamos tentar. E meu marido trabalha muito, né, para poder custear todas as despesas que o Vitor tem, que a casa tem. E aí nós entramos com a medicação, e aí foi quando nós vimos realmente a luz no fim do túnel. Foi quando o Vitor começou gradativamente a melhorar, né? Então foi espaçando as crises, foi espaçando os espasmos, foi diminuindo a intensidade, e até a gente conseguiu o controle, meados de 2018, nós conseguimos o controle da crise. Neide e o marido passaram a ajudar outras famílias e levar informações sobre a substância. Eu comecei a ajudar outras mães a incentivar a buscar seus direitos, né? Porque direito à saúde é um dever de todos, e é o que eu falo, né? Direito à saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, essas informações eu tento, né, levar para as famílias, e a gente fazia uma troca muito grande, né, pelo WhatsApp, por telefone. E desde 2019 eu montei um grupo de acolhimento, né, no WhatsApp, para poder ajudar. E aí, devido à nossa luta e não desistir do medicamento, e eu sempre frisei, ele sempre frisou, a gente sempre falava para alguns amigos quando estava com Parkinson, quando tinha alguma doença mais grave, sobre o canabidiol, né? Mas nós tínhamos muita resistência a isso, né? O pessoal tinha a mesma resistência que nós tínhamos antes, sim. Mas só que o Vitor, a evolução do Vitor foi tão gigantesca, que nós sabemos que o Vitor veio com uma missão, né? Que é transformar vidas. E foi assim, foi numa matéria que nós saímos em 2019, né? Que foi uma matéria para um site. A produtora veio a Santos,
fez o acompanhamento todo do Vitor, foi na escola, pegou relatos da escola, fantástico, da melhora do Vitor, porque aí não é o pai e a mãe que está falando, e sim profissionais, né? E essa foi muito repercutida, né, essa matéria. E aí as mães ficaram, assim, buscando os pais, pacientes. Então, assim, a gente tem um grupo, né, bem grande no WhatsApp, e aí a gente acabou sabendo que nós temos uma missão não só com o Vitor, não só para o Vitor, mas nós temos uma missão um pouco mais além, que é ajudar as pessoas e transformar a vida de pessoas também.